Olá a todos que nos acompanham. Está começando mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia Concursos, mais uma aprovada da Receita Federal para o cargo de analista tributário. Hoje nós vamos conhecer então a história da Mariana, que foi aprovada, e vai contar para a gente um pouquinho de como foi a trajetória até a aprovação. Então seja muito bem-vinda, Mariana, e eu já queria que você começasse se apresentando para quem está assistindo a gente. Então fala de onde você é, qual é a sua formação, enfim, um pouquinho sobre você. Oi, gente, tudo bem? Como a Paula já falou, meu nome é Mariana, eu sou carioca, moro no Rio de Janeiro, tenho 29 anos, tenho 2 graduações, a primeira foi em História pela UFRJ e a segunda foi em Contabilidade, que foi onde eu segui carreira, né. Depois eu trabalhei 3 anos em empresa privada, depois segui estudando para concursos. Legal. E aí, como é que foi que você iniciou realmente no mundo dos concursos? Por que você ingressou? Foi alguém te incentivando da família, amigo, ou você mesma que sentia essa vontade? Como que foi? Olha, pela estabilidade e segurança financeiras, principalmente. E Uhum. também qualidade de vida, porque na área pública, né, no serviço público, a gente vê, né, que o servidor é valorizado, né, em termos de remuneratórios e também há uma qualidade de vida, né, é uma carga horária, né, dentro ali das 8 horas, o servidor consegue fazer atividades extracurriculares, até para saúde, exercício físico, educação continuada, então esses foram os pilares que eu por eu ter optado, né, para estudar para Uhum. concurso. Então, quer dizer, você disse o porquê, né, te interessou entrar para o mundo dos concursos, mas quando você pensou nessa possibilidade, você já tinha em mente o que você queria exatamente, qual era o seu objetivo, ou você começou estudando por alguma oportunidade que naquele momento parecia interessante, mas não era de fato um sonho para você? Então, eu comecei estudando para concurso, assim, eu gostava muito de impostos, né, eu já tinha feito um curso de impostos no Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, e eu tinha achado essa área muito interessante. Daí eu comecei a trabalhar com consultoria tributária, e aí comecei a delinear essa ideia, né, gestar essa ideia de começar a estudar para concurso, mas confesso que de cara, eu não sabia para qual prestar. Fiquei entre área fiscal e de controle, TCU ou Receita Federal. E aí, conversando com calma, né, dialogando com outras pessoas também com mais experiência na área de concursos, eu cheguei à conclusão que eu queria mirar na Receita Federal, porque primeiro que são áreas muito distintas, né, e eu queria me dedicar 100% para não perder muitos anos estudando. Eu queria ter reservar um tempo e depois disso ser aprovada, né, porque eu já queria, eh, eu vou fazer 30 anos quarta-feira, então dia 16, então eu já falei: "Olha, eu já preciso, né, estruturar minha carreira nesse sentido". E aí a Uhum. área fiscal veio porque a Receita ainda foi em 2021 que eu comecei a estudar, e não tinha nem sinal de autorização. Havia burburinhos de que o concurso ia sair, mas nada muito certo, eu achei que foi a melhor escolha, porque o TCU saiu no meu primeiro ano de estudo. Eu estava muito crua. Então, assim, foi, assim, uma boa decisão, porque eu consegui ter calma para estudar. Nossa, eu com a autorização já tinha 1 ano e quase 2 anos de estudo com autorização, então, da Uhum. Receita. Então eu achei que foi, assim, uma escolha acertada. E aí, então, você começou a estudar em 2021, mas focada mesmo para esse concurso, você estudou desde 2021 mesmo ou você Desde foi focar mais? 2021, É, tá. desde 2021. Foi a minha Uhum. primeira decisão, o que que eu vou estudar, TCU ou Receita, para a partir daí seguir e traçar um planejamento. Legal. E aí, como você traçou o seu planejamento? Como é que você estudava? Você tinha metas de horas que você se propunha estudar? Como é que você fazia divisão de matérias? Então, como foi esse planejamento? Então, eu me baseei na metodologia de ciclo de estudos, que eu achei muito proveitosa, flexível principalmente, né, porque quando a gente acaba estipulando, engessando metas, a gente se frustra quando não atinge. E já é um contexto de tanta cobrança, principalmente no meu caso interna, eu me cobro muito. Então eu optei por ter essa possibilidade de, por exemplo, se eu não alcançasse a meta, eu poderia retomar de onde eu parei sem embolar o cronograma ao longo da semana. A minha meta era 6 horas líquidas diárias, eu consegui alcançar, porque eu me dediquei para estudar, né, eu saí do trabalho,
então foi uma meta que foi confortável para mim, principalmente, e que eu conseguia bater diariamente. Ah, então você deixou o trabalho nesse momento e aí focou nos estudos mesmo, né? Exato. Porque coincidiu com a minha formatura na faculdade, na segunda faculdade de contábeis, então eu falei: "Esse é o momento de eu me dedicar". Uhum. E qual foi a sua maior dificuldade, Mariana? Teve algum processo aí no meio do caminho que você realmente, eh, enfrentou problemas, né, e até em algum momento se você chegou a pensar em desistir, como é que foi? Olha, no início, direito constitucional para mim era muito complicado, muito mesmo. Era tudo novo, né, eu vinha de uma área completamente diferente, então, eh, principalmente o linguajar, os termos eram muito rebuscados, eu falei: "Meu Deus, o que que ele está falando?". Então foi complicado entender o linguajar da jurisprudência, principalmente, me ambientar a esse contexto. Mas o que me ajudou muito foi ler a lei seca, ler a Constituição, entendeu? Ler esse próprio CTN, né, tudo relacionado à legislação foi me ajudando, o material também, os PDFs, eles te aproximam desse linguajar, então você começa a se ambientar. Primeiro foi isso, depois veio estatística, que assim, principalmente estatística inferencial, que apesar de eu já ter tido uma noção na faculdade, eu percebi que a cobrança era muito mais rebuscada, muito mais complexa, então eu precisei recorrer a umas videoaulas. Em geral, acho que foram essas 2 disciplinas. Uhum. E você utilizou quais ferramentas do Estratégia e quais você acredita que fizeram mais efeito? Você acabou de comentar sobre o PDF, né, mas chegou a utilizar alguma outra coisa? O que que você achou do material? Então, eu utilizei alguns materiais gratuitos, né, eu achei muito importante, os PDFs eu achei muito bem estruturados, muito organizados, eu sentia segurança quando de eu estar abarcando tudo que era preciso para eu fazer a prova. Essa era a minha Uhum. segurança, né, ao fazer. Mas também recorri a algumas videoaulas ao vivo no YouTube que eu achava muito legais, principalmente de estatística, porque era meu calo, né. Eh, Aí quando vinha também vídeos, eventos sobre jurisprudência, que eu achava que eu tinha medo de cair alguma coisa que eu não conseguisse abarcar na teoria, né, alguma novidade de jurisprudência, então, eu gostei muito, assim, do material, dos professores. Legal. E como foi que você conheceu o Estratégia? Foi pesquisando? Foi indicação? Então, por amigos, pessoas que já tinham feito concurso e me indicaram, assim. Legal. E conta pra gente um pouquinho sobre esse momento que você dedicou desde 2021, né, estudando aí focado para Receita. Você conseguia dar conta ainda das suas atividades de lazer, da sua família, dos seus amigos? Como é que foi Uhum. esse momento fora estudos, né, durante esse período? Não, então, foi uma dedicação full time, tá, o que requereu muita abdicação. Não vou mentir, tá. Não existe fórmula de aprovação, existe muita dedicação, muito estudo, inclusive, gostaria de deixar um beijo aí para o meu pai Bergson, minha mãe Isabel, que foram as pessoas que me apoiaram esse tempo todo, que respeitaram o meu espaço, respeitaram o meu momento, meus amigos também alguns entenderam, outros não, né, porque faz parte, né, cada um tem a sua vivência, a sua experiência, mas também quero deixar um beijo para minha amiga Silvia, que compartilhou comigo a minha rotina de estudo, todo dia trocando mensagem, dúvidas, anseios, angústias. Beijo, Silvia. Então, assim, existem pessoas que cruzam o nosso caminho para acrescentar e outras que não entendem e a gente acaba se afastando. Eu acho que isso é Hum. natural da vida. Mas eu não me arrependo de nada que eu fiz, sabe? Abri mão de muita saída, de muito encontro, de muita reunião, sabe? Porque o meu objetivo era ser aprovada. E se eu não cumprisse a minha meta diária, parecia que eu não tinha completado o meu dia. Então isso, sim, fez parte da minha rotina mesmo. É o que eu também estava conversando com outras pessoas, acho que a minha preparação se baseou muito em rotina e disciplina. Quando Hum. um pilar não se sustentava, o outro conseguia manter. Então, é isso também que eu aconselho, né, a pessoa ter o estudante, né, a pessoa que está se preparando, ter essa disciplina e saber dizer não também é importante.
Com certeza. E você citou essa amiga, né, a Silvia, que compartilhou muitas coisas com você. Ela também estudava para concurso ou foi só uma amiga para desabafar mesmo sobre esse processo? Não, ela estuda, ainda está no processo, ela está puxando a minha orelha que ela quer que eu volte a estudar, porque agora eu dei uma descansada, mas ela está estudando aí, também está firme, ela vai ser aprovada em breve também. Boa. E você falou sobre continuar estudando. Você tem ainda algum objetivo a seguir aí ou esse foi o seu destino final? Não, então, eu ainda tenho, eu quero fazer para auditor fiscal da Receita, né, porque, então, inicialmente eu comecei estudando para auditor, Uhum. só que então, eu sou marinha de primeira viagem no mundo dos concursos, então eu preferi optar pela prudência de tentar um cargo com mais vagas e que eu tinha mais segurança na minha preparação, porque o pós-edital, eu achei muito diferente, né, veio fluência em dados, veio economia e finanças públicas, contabilidade pública, então eu teria que despender um tempo para começar do zero, né, essas disciplinas fora contabilidade pública que eu tinha alguma noção da faculdade, e eu achei que o que eu precisava era otimizar e revisar a bagagem que eu já tinha, né, em 3 meses. E só dedicar de esforço novo, de aprendizado novo, fluência em dados, que era o que apareceu também para analista. Então eu precisei fazer essa escolha, né. Sim. Por isso que agora já ancorada, né, digamos assim, já com um emprego, uma estabilidade financeira, eu quero me dedicar a continuar né, seguindo no caminho da preparação para auditor. É, até porque agora você não sente mais aquela pressão, né, de que precisa, Exato, né, você já tem o seu cargo definido ali, exatamente, garantido, exatamente. então agora é muito melhor para você seguir motivada, né, a conseguir um cargo maior. E, Com bom, certeza. durante esse processo todo aí, você chegou a pensar em desistir, Mariana? Porque você falou sobre essas partes ruins, né, de abdicar de muitas coisas, até perder amizades no meio do caminho. Você chegou a pensar em desistir em algum momento? Acho que em vários momentos, né, quando a gente vê um percalço, alguma coisa que parece muito difícil de entender, um conteúdo muito complicado, a gente pensa: "Ai, meu Deus, eu não sei se eu vou aguentar, eu não sei se eu vou não sei se é para mim". Eu confesso que na noite anterior da prova, eu pensei em não fazer a prova, porque Não. eu já estava esgotada emocionalmente, eu estava muito cansada. Eu falei: "Gente, eu acho que eu não vou aguentar, eu acho que eu não vou aguentar", mas, depois eu falei: "Você tá doida? Você despendeu 2" a gente conversando com a gente mesma, né. "Você tá doida? Você despendeu 2 anos da sua vida, você não vai desistir agora, não vai morrer na praia, vai fazer". E aí eu fui, fiz a prova, graças a Deus deu tudo certo, mas eu acho que, assim, é muito difícil conversar com alguém que em nenhum momento pensou em desistir. Porque é uma luta diária, eu não vou negar, entendeu? Não foi fácil, tem dias que você está cansado, tem dias que você não aguenta, mas você pensa que é como se eu pensava que era uma obrigação, era como se fosse um trabalho, eu tinha que cumprir as minhas 6 horas diárias líquidas por dia, entendeu? E pós-edital era 6 a 8 até onde eu conseguisse. Então é isso, acho que o que te faz mover, o que te move, o que me movia era ser servidora pública da Receita Federal, então eu fui atrás do que me movia, entendeu. Uhum. E aí você falou sobre essa parte emocional, como é que você fez para conseguir controlar todas essas emoções no dia da prova, né? Você ficou mais tranquila, ficou nervosa, alguma coisa te atrapalhou ali na hora de fazer prova? Como é que foi esse momento em específico para você? Então, a gente fala muito eu sempre ouvi: "Ai, o nervosismo pesa", né, só que eu não imaginava o peso que teria para mim, confesso, eu acho porque assim, eu já lidei com entrevista com sabe, entrevista com pessoas importantes de empresa e eu me senti segura, então eu sou boa para apresentar trabalho, eu nunca tive problema. Então, assim, eu achava que eu ia conseguir driblar isso, mas eu confesso que a prova de manhã me deixou muito nervosa, porque foi a que eu achei mais difícil, e o que eu conversando com outros aprovados, eles também acharam a prova de conhecimentos Uhum. básicos mais difícil. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo, o meu nervosismo me fez ler uma palavra errada, que me fez errar uma questão de fluência em dados, que era análise descritiva e eu li prescritiva, e eu não conseguia achar a resposta que se encaixava ao enunciado, e eu li, reli, eu não sei se eu estava nervosa e eu li rápido, então, assim, quando as pessoas falam de você ficar calmo, respirar fundo, ter inteligência emocional, isso é muito importante.
Eu trinquei muitos dentes de manhã, quando eu fui almoçar, parecia que a minha mandíbula ia cair, assim, de tão, sabe. Então são coisas do corpo responde à nossa ansiedade, mas a gente tem que aprender a lidar, infelizmente, sabe. Eu aconselho fazer exercícios de respiração, entendeu, e tentar concentrar ali naquele momento, que aquele é seu momento, né, de você botar em prática tudo que você estudou. Pois é. E aí depois tudo vale a pena, né, você precisa Nossa, focar que o tudo, seu momento tudo. vai chegar, né. E aí quando você viu o Exatamente. seu nome na lista de aprovados, como foi? Olha, eu confesso que eu não caiu a ficha ainda, tá, não caiu. Fiquei muito feliz, agradeci muito, né, agradeci muito a Deus aí pela aprovação e fiquei muito feliz com colher os frutos de muito esforço, né. Quem está do meu lado, né, meu pai, minha mãe, amigos próximos, sabem que eu realmente fiz uma dedicação total a essa prova. Então é muito compensador, assim, muito compensador mesmo. Por isso que, assim, a cada vez mais, assim, eu aconselho as pessoas que estão infelizes nos seus empregos ou que têm curiosidade sobre o mundo dos concursos a tentar estudar, né, porque Uhum. vale muito a pena. Ai, que bom, Mariana. Eu queria saber o que que a estratégia significa para você, se você acha que teve alguma ajuda aí na sua aprovação, conta um pouquinho do que significa para você. Eu acho que significa um material completo, eu diria, entendeu? É um material completo que te transmite segurança, eh como se ele fizesse uma varredura por tudo que pode cair no de conteúdo, todas as pegadinhas, e ele coloca ali para você mastigado. Essa é a sensação, entendeu? Me dava uma sensação de segurança. Legal, Mariana. E para finalizar, então, queria que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos acompanhando, que na maioria ou está começando a estudar, ou então está na trajetória aí, né, de concurseiro que não é fácil, e está buscando palavras de quem foi aprovado, né, alguma dica, enfim, né, que você foi passando ao longo da conversa, mas qual é a mensagem final que você deixa para quem está assistindo a gente? Olha, a minha mensagem final é: não desistam. Se vocês têm esse objetivo, se vocês têm esse sonho, façam acontecer. Adquirir rotina, disciplina, montar um planejamento de estudos consistente, são detalhes que fazem com que a gente consiga prolongar os estudos, não somente ficar naquele calor do momento, que a gente consiga manter a rotina. Então é muito importante, saber dizer não, como eu já acho que já havia comentado antes, saber dizer não para distrações, entendeu? Estudar para concursos requer dedicação, requer abdicação, entendeu? É você buscar um resultado a curtíssimo prazo, pode ser que consiga, mas pode ser frustrante, então você tem que acreditar num processo médio a longo prazo. Então eu acho que é isso, né, se a pessoa tem um sonho, ela precisa fazer acontecer, se dedicar, estudar. Não existe fórmula mágica de passar sem estudar. Bom, até hoje eu não descobri, se alguém descobrir depois me fala. Mas é isso, acho que todo mundo pode. Boa. Então, muito obrigada aqui por todas essas Eu que dicas que você agradeço. passou. Desejo muito sucesso aí na sua carreira e conte sempre com estratégia, tá bom? Muito bom, obrigada pelo convite. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui também. No nosso canal você encontra outras entrevistas, então é só continuar navegando e a gente se vê numa próxima. Até mais.